Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso novo episódio da Indústria do Futuro. Aqui nós conversamos sobre inovações, oportunidades e desafios para tornar a indústria mais eficiente. Aqui do meu lado tem o Rafael Bocaletti, Head Comercial da eSystems. E hoje contamos com a presença de nosso convidado, Gustavo Banho, gerente de planejamento corporativo da Faber-Castell, com uma experiência superior a 13 anos, que com certeza vai compartilhar conosco ótimas experiências e vai ser mais um aprendizado esse episódio. Você poderia se apresentar e contar um pouco da sua trajetória, Gustavo? Bom, primeiro, Igor, Rafael, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar podendo dividir um pouco aí dos conhecimentos que eu pude adquirir ao longo da trajetória. Bom, eu comecei na Faber-Castell como estagiário, e aí foi um ponto bem interessante, porque ainda estava se formando o departamento de PCP como programação, né? Primeiro, acho que é importante a gente dividir e falar que assim, o PCP tem a parte do planejamento, uma parte mais assim de médio prazo, e a parte da programação do curto prazo. Então, já existia o médio prazo numa área, mas o curto prazo ainda estava em formação. Então, eu comecei desde do acompanhamento do PCP, passei por toda uma evolução, e hoje é uma área grande, uma área que tem 51 pessoas trabalhando, integrada com uma parte de logística também interna da fábrica. Então, vai ter muita experiência para poder dividir. Bom, e Banho, acho que durante toda essa trajetória, desde estagiário, mais de 13 anos de Faber-Castell, você já liderou áreas tanto de S&OP quanto PCP, quando o PCP estava dentro dessa mesma estrutura, e depois liderando só a área de PCP quando ficou apartado. E geralmente a gente vê essa área de S&OP sendo formada por pessoas que vêm de PCP, trazem essa experiência de PCP para liderar o S&OP. E com você foi o contrário, mais ou menos, né? O PCP ainda estava dentro de S&OP, depois se apartou essa área. Como é que foi essa trajetória de descascar o PCP de dentro do S&OP? E que aprendizados que você tira dessa segmentação, vamos dizer assim? Tá. Encarando um pouco o que eu já falei, o planejamento ele existia fazia muito tempo para um departamento mais maduro. A programação ela ficava dentro da fábrica e era ali o próprio coordenador da fábrica que dividia algumas atividades e também fazia a programação. Então ele fazia a gestão de pessoas e era um programador. Então quando eu entrei teve essa separação, começou a formar um departamento de programação e aí o PCP ganhou muito mais força porque ele começou a entrar no dia a dia da fábrica e influenciar mais o resultado. Mas o planejamento já era mais maduro. Então, assim, quando surgiu a ideia de ter um processo de S&OP dentro da empresa, como acho que acontece em vários outros casos, naturalmente ele surgiu no departamento de PCP, né? Um departamento que tinha mais, assim, já habilidades numéricas, tinha mais conhecimento de processo e integrava mais coisas. E aí o S&OP começou a surgindo como um processo muito baseado em ter uma revisão de vendas que já existia no pessoal da área comercial, analisar as restrições e fazer um fechamento. Só que quando isso ainda estava dentro da área de PCP, que foi o começo do departamento de S&OP, tinha um viés, né? Então, assim, a área de supply vai pegar e vai apontar uma restrição para o pessoal de vendas. Na hora do indicador, vai realmente mostrar que houve uma falta ou vai acabar achando um outro problema, vai acabar levando para um lado que teve um desvio da demanda. Então, quando o departamento de S&OP se separou do PCP, ele ganhou mais independência e se tornou um processo muito mais robusto nesse sentido. Eu acho que é muito importante que, por mais que eu vejo em várias empresas que o PCP deriva o S&OP dele, né? Depois disso o S&OP tem que ser um departamento separado para ter essa independência, poder apresentar indicadores diversos e poder principalmente criticar as áreas de forma autônoma. Eu gosto até de chamar o S&OP como políticas públicas, né? Ele tem que se dar bem com todas as áreas da empresa. E você comentou, acho que 2 pontos que dá para destacar dessa experiência que você traz. Você falou de habilidades numéricas e de maturidade, né? Desde quando o S&OP foi criado para revisar o número de vendas, até quando o S&OP ele passou a ser uma área independente para criticar e ter um apoio olhando a empresa como um todo, e não só desse viés comercial. Do seu ponto de vista, quais foram os KPIs ou métricas que evoluíram, que ganharam maturidade durante essa jornada e que têm beneficiado a empresa até hoje? Tá. Acho que assim, primeiro sempre é um KPI voltado para o cliente, né? No nosso caso, a gente tem 2 KPIs diferentes para os itens Make to Order. A gente mede o TIF e para os itens Make to Stock o Fill Rate. Mas os dois a gente está querendo avaliar qual é o nível de serviço que a gente está atendendo o cliente. Então, o primeiro passo, assim,
estamos atendendo o cliente, independente de como foi feita a previsão de vendas, né? Assim, isso para mim é um segundo ponto. Aí o segundo indicador que para nós é muito importante é o nível de estoque, giro de estoque. Porque pensando, uma das formas mais fáceis de você aumentar o nível de serviço é ter muito estoque. Mas assim, mantendo um nível de estoque adequado, como você consegue melhorar o nível de serviço? Então aí você já tem que começar a pensar em outras estratégias, mais alinhamento de processos, né? E aí o terceiro é eficiência de fábrica. Então a gente olha também, olha, que aí está muito mais relacionado, assim, vai acabar derivando depois o custo, né, assim, indiretamente. Então esses são os 3 principais indicadores do S&OP hoje, assim, do processo de S&OP. Pô, que legal. Acho que você apontou 3 estágios que fazem parte de uma jornada de ganho de maturidade, ali, desenvolvimento do S&OP, né? Primeiro, eu tenho que pensar em entender meu cliente independente do estoque. Eu tenho que atender, o produto tem que chegar lá. Segundo como é que eu mantenho esse nível de atendimento sem ter um estoque elevado, que isso custa caro. Bastante, né? Para qualquer indústria no Brasil, é um país em que o dinheiro é caro, isso fica mais crítico ainda. Terceiro como é que eu atendo meu cliente, mantenho o nível de estoque e ganho eficiência com a OEE, que você comentou. Então, acho que são 3 estágios de maturidade. E hoje, pela tua experiência na Faber-Castell, a tua área de planejamento, ela fica dentro do financeiro. Então, é natural que tenha também esse viés financeiro. E durante a sua trajetória, você também traz de alguns estudos, conhecimento que você foi adquirindo de finanças corporativas e alguns conceitos que as finanças corporativas trazem. O que te motivou a buscar por esse conhecimento, a buscar por conhecer conceitos financeiros e como é que isso te ajuda no dia a dia como gerente de planejamento da empresa? Tá. A área de planejamento hoje ainda está dentro da área industrial de operações. O S&OP que migrou para a área financeira. Legal. Mas o que eu percebi é que para ter... Primeiro, assim, ainda dentro do planejamento, antes dessa migração, eu percebi uma importância de conseguir conversar com os diretores, que no final das contas o que importa assim, é o resultado financeiro. E entender em quais variáveis eu podia mexer no meu trabalho para poder influenciar esse resultado financeiro era muito importante. Com a migração do S&OP para a área financeira, isso ganhou ainda mais importância. Então, por exemplo, um dos pontos de destaque é o estoque. O estoque a gente tinha, cada pessoa fazia a sua projeção individual, né, de quantidade mesmo que ia terminar de estoque num determinado tipo de produto, matéria-prima, e depois valorizava isso. Só que no final a gente via que isso dificilmente fechava a conta para a empresa como um todo. Porque a gente tinha mais de 50 grupos de produtos, assim, com pessoas fazendo esse planejamento, né? Na hora que, então assim, precisamos de um outro método. Então a gente foi atrás de um método financeiro. E aí o conhecimento financeiro era muito importante, né? Para fazer a projeção do estoque, a gente pegou assim, qual o estoque inicial em valor, quanto que ia ter de entrada de matéria-prima que a gente estava comprando, quanto que a gente tinha de custo operacional direto, né, excluindo essa parte de matéria-prima, e quanto que ia ser o CPV previsto. Eram informações que a gente tinha no financeiro, mas que nunca a área de operações tinha entrado para abordar isso. Então, fazendo essa conta, a gente viu que a gente chegava a gente tinha como se fosse um duplo cheque para avaliar se a projeção que todo mundo tinha feito fazia sentido ou não. Porque às vezes tinham premissas diferentes, né? Alguém estava considerando no estoque da matéria-prima um plano e já estava com outro plano já acabado. E com base nisso nos conversavam. Então a gente começou aí a afinar os 2 métodos, né? Então a gente voltava para as pessoas e falava assim, não bateu, e agora? Até a gente conseguir. E isso só foi possível por conta desses conhecimentos financeiros. Então acho que é um ponto bem importante, assim, de explorar, que traz uma nova visão, assim, para o profissional de PCP. Legal. Você até comentou que isso te ajudou, inclusive, na tua trajetória profissional, de conseguir se comunicar melhor de uma forma mais direta ali com a diretoria. Se a gente trouxer para o aspecto prático aí de quem está ouvindo sabe que esses indicadores financeiros são importantes, mas ainda não se aprofundou em conhecimento, em buscar cursos, um MBA, algo que essa pessoa pudesse se aprofundar no financeiro. Então, trazendo um pouco mais para o aspecto prático dessa tua experiência. A gente sabe que o S&OP ele começa lá desde uma revisão de portfólio, até um planejamento de demanda, restrições, até um consenso. Em quais etapas desse planejamento esses conceitos financeiros eles podem ser mais discutidos e trazidos à tona, até para respeitar esses estágios de maturidade que você comentou, de atender o cliente, de ter níveis ótimos de estoque e manter uma eficiência da fábrica? Acho que um exemplo prático
por exemplo, tem vários itens que a gente compra que são sourcing, né? São importados de outros países. A gente tem uma margem desses produtos. E em alguns momentos a gente tem a falta do produto, porque vendeu a mais, teve atraso de um navio. Nesse momento sempre surge a discussão, vamos trazer aéreo? Trazer aéreo é algo que custa caro. E aí a decisão, por exemplo, assim, antes a gente mandava pro pessoal de custo fazer uma análise e voltava. Hoje em dia eu, por exemplo, já entro e analiso direto a margem do produto. Então ali eu já vejo, assim, essa é uma decisão que nós estamos impactando quanto da margem do produto, fica muito mais fácil com isso passar a decisão para a diretoria. Falar assim, o frete pode custar caro ou barato, mas qual vai ser o impacto real pro produto? Se a margem for um pouco maior, permite Permite. o aéreo. Senão, eu até posso tomar uma decisão de que não vou atender essa demanda agora, porque a margem pode ser negativa. Ou eu olho, ou eu penso num cliente também, como é que são essas discussões no planejamento? O comercial quer que chegue, né? Agora, um time de planejamento, talvez tenha um viés financeiro, talvez tome uma decisão de que não seja rentável isso. Como é que é lidar com essas diferenças dentro do planejamento corporativo? Eu enxergo assim, com o planejamento, quando você agrega essa parte também financeira, você coloca mais variáveis no seu poder de decisão, que são coisas que outras pessoas, talvez, na empresa não estão enxergando. Então, tudo bem, assim, você coloca, o cliente é crítico, é um cliente, é um top client, tem alguma estratégia diferente para ele, isso é um ponto. Como vai ficar a margem do produto? Qual que é a próxima chegada se a gente não trouxer aéreo? Assim, daria para pensar numa outra estratégia? Talvez assim, o cliente não vai ser atendido agora, ou vai ser atendido parcialmente agora, e depois uma segunda etapa. Então, é óbvio que os interesses são totalmente conflitantes, mas quando você coloca todas as variáveis, assim, né, ou mais variáveis, dentro de uma tabela e você consegue mostrar, fica muito mais fácil para os diretores tomarem uma decisão, por mais que vai existir conflito. Porque você vai acabar ganhando de um lado e perdendo do outro, mas acho que tem que estar bem claro assim, qual que é o melhor para a empresa, né, como um todo. Com certeza. E até a gente vive num momento em que o dinheiro está caro, a macroeconomia está instável, tem algumas incertezas políticas rodando, acho que o mundo inteiro, isso afeta bastante essa questão da disponibilidade de matéria-prima, né? E a Faber-Castell é uma das empresas que dentro desse mercado é um player que domina esse mercado, tem um share relevante. Então, no meio dessas incertezas de porto que fecha, porto que abre, e um país que às vezes está envolvido numa guerra, que é um grande fornecedor de matéria-prima, e às vezes essa matéria-prima acaba atrasando. Então, isso afeta bastante a cadeia das indústrias no Brasil. Dessa tua experiência atual, gerindo esse planejamento corporativo, como é que tem sido lidar com essas incertezas e quais são os componentes que você tem colocado na mesa ali com a diretoria para discutir e lidar bem com esse cenário restrito, vamos colocar assim? Tá, acho que falando primeiro da parte dos fornecedores, eu vi até antes da pandemia tinha um foco muito grande ainda no custo, né? Então, o menor custo. A pandemia mudou bastante, assim, esse viés, porque passou a ser mais importante ter o meu fornecedor perto, não só lá longe, por exemplo, se o meu fornecedor está só na China. Tem uma série de variáveis que podem acontecer. Pode ter problemas na China, pode ter problema no transporte, pode ter problema no porto no Brasil. E quando o fornecedor está na cidade vizinha, fica muito mais perto, embora mais caro, de ter algum relacionamento, as entregas têm muito menos, assim, são muito mais seguras. O que eu tenho visto é uma busca muito grande por dual sourcing, né? Ter dois fornecedores. E aí mantém aquele fornecedor na China, mais barato, mas você tem um fornecedor mais confiável próximo para uma emergência e você mantém ele com share, né? Por exemplo, algo como 80-20. Então você vai acabar sendo penalizado em alguns momentos pelo custo, mas você garante, você tem muito mais segurança naquilo no seu abastecimento. E aí eu acho que isso vale muito para matérias-primas que são críticas, né? Porque tem aquela matéria-prima que para toda a linha de produção e tem aquela matéria-prima que vai num item específico. Faltar matéria-prima para o item específico não costuma ser um problema tão grande quanto a que para a linha de produção. Então, assim, eu vejo muito menos risco hoje as empresas tomando, muito preocupado em fazer matriz de risco, né? Em fazer gestão de risco com esses materiais críticos. Falando do ponto de vista dos clientes, a exportação também tem sido um problema, assim, com os portos brasileiros, de dificuldade com containers, que a gente já passou, né? Agora está um momento um pouco mais tranquilo, mas teve momentos muito complexos. E aí eu vi os clientes aumentando os estoques também. E olha, interessante isso que você comentou, porque nós estamos numa época, se a gente pega o Porto de Santos, o maior do Brasil, tem 8 dias de atraso, né? Então, quando o navio chega para atracar, desembaraçar, nacionalizar, são 8 dias até um pouco mais.
E nós estamos nessa fase de incertezas, né, macroeconomicamente falando, e também de um dinheiro caro, em que uma estratégia é aumentar o custo. Né? Às vezes eu mantenho eu saio desse single sourcing, vou para esse dual source, eu aumento um pouco o meu custo, mas eu também garanto que esse produto, essa matéria-prima mais crítica, ela vai estar dentro de casa. E aí agora que a gente já começou a falar de um pouco, entrar nesse aspecto prático, vamos mergulhar um pouquinho mais nos cases. E um deles que eu já conheci, conversando com você, foi da tua experiência com o e-commerce. Então, você teve um case legal em que você experimentou de ter uma cadeia mais curta, uma resposta mais rápida ali dentro da tua cadeia de supply chain para atender os clientes quando essa pegada foi para o e-commerce. Como é que foi isso? Foi um movimento que mudou a empresa inteira, né? Porque ela sempre foi muito voltada, assim, pensando em canal. Venda física na papelaria. Isso tem um momento específico que acontece, que é o volta às aulas, né? Então, assim, as pessoas estão em janeiro na papelaria fazendo as compras. Isso, antes a empresa está abastecendo a papelaria, mas não tem venda relevante antes de janeiro. E aí no e-commerce é um mundo completamente diferente. Primeiro porque tem venda o ano inteiro, né? Tem muito voltado... Tem o período de volta às aulas, claro, mas tem período de presentes, né? Tem datas comemorativas. Então, nesses períodos também tem picos de demanda. Tem uma demanda muito mais por produtos da cauda longa, né? Então, enquanto o pessoal na papelaria está buscando, por exemplo, um estojo de 12 lápis de cor, no e-commerce a pessoa quer comprar 100, 150 cores para dar de presente para outra pessoa, né? E esses produtos têm demanda baixa, então é muito mais instável, muito mais difícil prever a demanda, né? Tem muito produto importado também que a gente teve que colocar no e-commerce para poder oferecer. Hoje tem mais de 800 produtos no e-commerce. E, juntando com tudo isso, tem uma questão que o e-commerce não mantém muito estoque, né? E a gente tinha um prazo aí em torno de 21 dias para a gente, entre receber o pedido e entregar no CD do cliente. E aí tem CD que está no Nordeste. Então, assim, entre chegar, processar o pedido e entregar... O tempo que sobrava, a gente fez uma conta assim no começo, né? Antes de a gente otimizar os prazos, a gente tinha 2 dias para conseguir produzir. Então, assim, na prática, nada ia ser produzido. A gente já tinha que ter estoque de todos os produtos. Se a gente não tivesse estoque, a gente não conseguia atender. Bom, entendendo um pouco qual era esse ambiente, a primeira ação foi criar um grupo focado para atendimento do e-commerce. Então, um grupo multifuncional. A gente tinha pessoas do time de vendas, do time de planejamento e do time da logística. E entrou uma ordem, o pessoal sabia tudo, assim, porque a ordem tinha vários itens e de várias cadeias, né? Tem item que estava sendo produzido na fábrica, do lado do CD, tinha item que estava sendo produzido em Manaus, que demora 15 dias para vir, e tinha item importado, que demora 6 meses. Então, assim, no pedido tem tudo, e a gente precisava atender o pedido completo, né? O indicador-chave desse canal de vendas é o ATIF, pedido completo, não linha de pedido. Então, para garantir o atendimento do pedido, esse time olhava todo dia, entrou um pedido, saber aonde estava cada um dos produtos e o que precisava fazer para conseguir atender. E aí, se por acaso tivesse algum, que acontecia bastante no começo, né, assim, alguma linha de pedido que não ia ser entregue, esse grupo acionava o nível de cima, os gestores. Para os gestores pensarem em outras alternativas, por exemplo, assim, fazer um frete aéreo. Chegou um caso até curioso que para conseguir salvar uma ordem, que faltava só um estojo na ordem. A gente comprou no cliente, de novo. Porque essa ordem ia impactar, ia ter mais de 80 linhas de pedidos que a gente ia ficar devendo, entre aspas, só por conta de uma linha, né? Então a gente foi até esse nível. Aí pensando mais em questões estruturantes, né? A gente começou a fazer uma reserva de estoque, então a gente começou a fazer uma previsão colaborativa com os clientes e a gente estabeleceu uma reserva de estoque exclusiva para esse canal. Então, assim, a hora que caiu o pedido, a gente já tinha o estoque, porque antes era uma loucura, né? Toda hora não tinha estoque de nada. Então, a gente garantiu o estoque para esse canal, que era o foco da empresa. E também a gente começou a reportar indicadores, que tinha uma frequência normalmente mensal, era o suficiente para tudo, e a gente começou a reportar semanalmente. Então, reserva de estoque, por algum motivo, falhou, entrou uma previsão muito maior. O grupo não viu essa ordem e passou... No máximo, 5 dias depois, a gente já via que tinha uma ordem quebrada. Então, aí já era tomada alguma ação para corrigir não aquela ordem, mas uma próxima. Então, não deixava acumular muitas coisas. Então, tudo isso, assim, essa questão de reservar estoque, a mudança na dinâmica, na velocidade do trabalho, a frequência de compras, foi algo que era muito diferente de tudo que a gente já tinha visto. E até na hora de pensar isso, Gustavo, acho que
Tem muita gente que vai assistir essa conversa nossa que está passando por isso, ou está pensando em colocar o e-commerce como um canal alternativo, até para superar alguns desafios como esse, igual você trouxe na conversa de abastecimento, e não vou depender só de um canal, igual você comentou, pô, a papelaria, né, para uma indústria como a Faber-Castell, sofre muito com a sazonalidade, né, e o resto do ano. Então, o e-commerce ele preencheu algumas lacunas desse resto do ano, que antes eram só sazonais e vocês passaram a vender em outras épocas. Só que não é fácil, né? Acho que tudo isso deu certo. E aí você comentou de colaboração com os clientes, esse reporte semanal de indicadores. Que desafios que vocês enfrentaram lá no comecinho e quais são os indicadores hoje que fazem dessa estratégia um sucesso e que convence a diretoria de continuar investindo nele? Tá, primeiro que assim, isso casou muito bem que a gente estava entrando no e-commerce e começou a pandemia. E aí, começando a Na hora pandemia, as certa, pessoas né? não tinham mais como comprar nas papelarias, as papelarias estavam fechadas. Então a empresa realmente entendeu que esse era um canal que ia crescer muito mais que todos os outros. E a gente tem visto, né, assim, então essa é uma das coisas que já convence. O crescimento do e-commerce, no faturamento do e-commerce, é absurdamente superior a outros canais, o canal tradicional, por exemplo. Então esse é o primeiro ponto que convence a diretoria. O segundo que a gente mede o OTIF, mas a gente quer saber do cliente o que ele está achando também. Então a gente vê, por exemplo, assim, nas páginas dos principais e-commerces, quando entra na loja de papelaria, quantos produtos são nossos? Então essa é outra coisa, assim, quanto mais você atende bem o cliente, mais produtos você tem na primeira página. E mais você acaba vendendo também. E aí logo depois, assim, foi um caso, assim, o nosso nível de atendimento do e-commerce, quando a gente começou a medir, e aí, assim, ele era tão ruim porque não tinha nenhuma estratégia focada nisso. Era 19%. Então a gente só atendia, assim, a cada 5 ordens que entravam, a gente atendia uma completa, rompia 4. E não rompia um item de uma, 2 da outra, né? Mas assim, rompia a ordem. Hoje em dia, isso daí beira o 100%, tá? Deu 99,8%. Caraca, Então, assim, isso é outro indicador que legal. começou a mostrar. E aí, assim, estabelecendo isso, aí entra a segunda parte, que é um pouco do que a gente estava falando do processo de S&OP, né? Assim, o cliente está sendo muito bem atendido, ganhar o mercado. O próximo passo foi falar assim, será que a gente está colocando muito estoque para ele? Será que a reserva de estoque não poderia ser um pouco menor? A gente pode otimizar alguma coisa? Então a gente começou a olhar para isso, viu que para itens que eram produzidos tinha oportunidade de reduzir. Os itens não estavam sendo rompidos com tanta frequência, né? E dava para arriscar em algum momento da gente ter que fazer uma produção rápida na fábrica, mas para outros itens não. Então a gente aí otimizou também o estoque. E olha que legal, isso pega o gancho até para um outro case de sucesso que você trabalhou. Eu acho que o Igor fala bastante disso, ele já comentou em outros cases que o OTIF ele é um indicador bem legal da gente falar, porque até por essa experiência não foi só um on-time, mas também um in full, né? Então eu não posso, eu tenho um SLA para o Nordeste de 9 dias, posso atender em 9, mas se eu atender 30% da ordem, não atende meu cliente. E era um indicador de sucesso para vocês, então não indicava que a operação estava dando certo. Então, chegar tanto no dia quanto atender a ordem completa é um desafio e tanto. E aí você até comentou, isso num certo momento eu posso ofender meu estoque. Porque para eu atender na hora e a ordem completa, eu tenho que ter um estoque muito bem preparado. Você passou por um case muito legal que foi na revisão das políticas de estoque, de coberturas, você chegou a passar por um processo em que foi otimizado quase 40 milhões de reais em estoque, sem ofender esse nível de atendimento com o cliente. O que deu esse sucesso? Como é que foi esse case? Isso também surgiu uma demanda para a gente começar a entender assim, como estavam os estoques da empresa, o que poderia ser otimizado. E quando você começa a entrar mais no detalhe, acho que esse sempre é um ponto importante, você sempre acha uma oportunidade, né? Esse é um ponto que a gente sempre tem que ter no nosso radar como profissional de PCP e da área de supply chain. Então, assim, entendendo isso, a gente começou a questionar, reviu a política de estoque de segurança dos itens, né? Tinha itens com uma política, assim, muito tranquila, né? Eles não tinham rompimento, mas também, assim, não tinha desafio nenhum para eles. A gente começou a correr alguns riscos, né? Diminuiu os estoques. Mas aí, trabalhando muito em conjunto com a área de compras, a gente observou que existia uma outra oportunidade. Por exemplo, assim, eu defini que com determinada matéria-prima eu vou ter 20 dias de estoque de segurança. Mas eu preciso ter os 20 dias de estoque de segurança em casa? E a gente foi perguntar para o fornecedor, assim, né? Sei lá, você pode ter 10, a gente pode ter 10, né? Fazer um contrato, alguma coisa nisso.
E aí, quando a gente foi fazer essa pergunta, a gente descobriu que o fornecedor às vezes tinha 30. Olha só. Ele já mantinha estoque de segurança. Então, na verdade, assim, aí entra o ponto. Assim, tinha tanta segurança na cadeia que não ia dar problema, mas qual era o custo disso? Então, aí a gente conseguiu, muitas vezes, diminuir o risco, quer dizer, diminuir o estoque sem aumentar o risco, né? Que é só essa questão, assim, o fornecedor já tinha um estoque com ele também. Parece Então, um fazia sonho parte. isso, né? Eu assumo um pouco mais de risco, aí ainda não tenho quebra, o melhor isso. Então, mas isso só por uma questão de sair para perguntar para o fornecedor, assim, a simples pergunta já levou a uma outra decisão. Olha lá. E essa revisão, aí eu queria entender um pouco mais se ela foi por SKU ou por família, porque eu acho que quem está assistindo deve lidar bem com esse cenário. E quando a gente vai revisar uma política, geralmente eu defino uma cobertura para a curva A, uma cobertura para a curva B, uma cobertura para a curva C. Só que dentro de cada curva dessa, eu tenho SKUs que têm um perfil de consumo diferente. Então, é uma coisa que até quando no contato semanal com os nossos clientes, geralmente eu provoco bastante, porque se eles têm perfil de consumo diferente, por que eles têm que ter a mesma cobertura se essa cobertura ela é ideal para alguns, mas eu acabo excedendo essa cobertura para outros só porque esses diferentes produtos estão na mesma curva ABC de estoque. Então, essa otimização, ela veio de um olhar por SKU, ou continuou num olhar de curva ABC, ou você ainda granularizou um pouco mais, condensou um pouco mais e olhou por categoria. Qual que foi a granularidade dessa otimização? Tá, primeiro assim, a gente separou itens que são nacionais e importados, porque os lead times são muito diferentes, então isso ficaram 2 categorias. Aí para essas categorias a gente fez uma matriz ABC, né, do consumo, e XYZ, para ver a variabilidade. E aí a gente definiu o estoque para cada uma delas. Então assim, ficaram 9 grupos mais 9, 18. Aí dentro desses grupos, onde estava o estoque muito alto, né, dos itens As, aí esses aí a gente ainda tentou fazer por SKU, mexer um pouquinho mais para ver se tinha alguma oportunidade. Então assim, eu acho que uma coisa bem importante também, sempre em qualquer análise, é separar e fazer um pareto, né? Então assim, você não vai otimizar o estoque do item C dos últimos da curva. Esse pode ter mais estoque, porque assim, o objetivo principal talvez seja até que ele saia da análise, que você nunca veja ele. Às vezes até o MOQ, né? O lote Às de vezes dá, reposição tipo assim, já é tão alto, assim, ele já é um ano. muito maior que a então, cobertura, assim, não tem muito o que fazer, né? não vai ali fazer muita diferença. Mas aí no item A, aqueles poucos itens muito relevantes, ali tem que ser muito otimizado. Porque, juntando o que a gente estava falando antes, né, ele é um item que pode impactar muito o estoque, mas também ele pode parar a fábrica, normalmente, né? Ele é o item que para a fábrica. Então, esse é um item, por exemplo, ter uma parceria estratégica com o fornecedor, pensar talvez embora o lote possa ser alto, mas dá para ter embarques mais frequentes, quebrar, tipo assim, fazer uma compra de uma quantidade alta, mas com entregas programadas, né? Pensar em outras estratégias. Excelente. Um dos pontos que você comentou mais cedo foi a necessidade de aumentar a frequência de decisão. Então, vocês tinham um report mensal, e aí, não vai dar para trabalhar assim, então vamos começar a analisar, por exemplo, as rupturas de pedidos semanalmente. E vocês trabalham com o SAP HANA, Siemens APS, todo mundo trabalha com planilhas. Então, como é que funciona essa integração para vocês conseguirem ter as informações necessárias para tomar essa decisão? Então, no caso, está sendo semanal. Há um exporta essas informações e consolida numa planilha e apresenta. Como é que funciona isso? Porque no mundo de hoje, a frequência e assertividade das informações é fundamental para a gente tomar boas decisões. Como é que está sendo isso? Eu acho que assim, um ponto que ajudou bastante a gente conseguiu criar vários robôs no planejamento para integrar o SAP com as planilhas do Excel. Assim, a gente usa bastante as planilhas do Excel para fazer análise, tomar decisão, mas a gente não quer perder tempo extraindo dados, a gente quer gastar o nosso tempo analisando. Então a gente conseguiu fazer várias integrações dentro do nosso próprio time, a gente desenvolveu então comandos assim do próprio SAP para atividades que eram principalmente repetitivas. E aí nesses comandos a gente começou a olhar e colocar exceções. Então, por exemplo, assim, tem alguma embalagem, por exemplo, que alterou a data prevista de entrega? Então isso já vem um alerta para a pessoa, com base nisso ela já faz a análise dela e entende o que vai acontecer.
Hoje em dia ainda a gente não usa tanto o Power BI, assim, acho que é um desafio nosso pro futuro para conseguir visualizar melhor os dados, mas a gente tem os dados e a gente já está conseguindo, assim, pensar na melhor forma de usar eles. Excelente. Um dos pontos que faz a diferença é exatamente essa organização e esse preparo para tomar boas decisões. Queria ver como é que está sendo, uma vez os dados organizados, muitas empresas estão passando por uma transição que, nossa, agora eu tenho os dados. Aí vira-se um mar de Power BIs, um mar de telas. Como é que está sendo essa seleção para que as pessoas consigam ter acesso aos dados que elas realmente precisam para tomar as decisões e não ficar aquela poluição de eu acho que eu preciso disso, eu acho que eu preciso disso, e aí você tem 50, 100 telas para cada pessoa para tomar decisões específicas. Eu acho que esse é um problema da sociedade moderna, porque agora tem muita informação disponível, né? Então, assim, antigamente a gente nem sabia o que estava acontecendo do outro lado do mundo. Hoje em dia, assim, 1 minuto depois, a gente já está com um monte de informação e a gente acaba se sentindo, às vezes, obrigado a saber o que aconteceu em cada um dos países, em cada lugar, né? E eu acho que isso vale também para a empresa, assim, é muito importante, primeiro, assim, saber qual é o indicador-chave que vai ser medido, né? Que nem eu estava falando do processo de S&OP, não podem ser muitos. Então, assim, tem que estar claro qual é o indicador-chave global da empresa. E aí, para mim, depois disso, vem o desdobramento. Então, por exemplo, um determinado planejador cuida ali do OTIF da sua categoria. Mas não pode ter um outro indicador que não seja o OTIF. Se ele começa a ter vários indicadores paralelos, tem muita gente otimizando alguma coisa que, no final das contas, vai levar ao todo que a empresa busca. Então, o que eu enxergo, assim, por mais que possa ter granularidades diferentes que as pessoas trabalhem, elas têm que trabalhar com um indicador correlato um do outro. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E isso vem, para mim, da visão da diretoria, depois desdobrada no processo de S&OP. Se isso não acontece, para mim vai começar a abrir mais planilhas ou mais Power BIs, muitas visões. Ou até mais ferramenta, né? Ou mais ferramentas. Então, assim, aí já tem que ter uma limitação. Sempre dá para fazer mais coisa, mas acaba perdendo o foco das pessoas. Então, para mim, é muito importante, primeiro de tudo, manter o foco. Então, eu manteria em poucos indicadores. Escolheria, assim, poucos indicadores, no máximo 5, para tentar trabalhar na empresa como um todo ali. Exatamente. Como você trouxe, né? Hoje, com tanta informação disponível, priorização é tudo. E aí, mapear essa priorização nas decisões que vão gerar o maior impacto para a organização é provavelmente o maior desafio das empresas que já estão no nível de maturidade avançado. E eu gostaria de saber como é que vocês estão fazendo para mapear as decisões, principalmente do time de operações, que está no front ali. Eu vou atender esse cliente, eu vou atender esse canal, eu vou fazer esse pedido para repor o meu estoque. Como é que vocês estão fazendo para acompanhar essas decisões e o impacto delas diariamente no nível do negócio? Porque no fim, a eficiência ela está no front, né? Não está na diretoria, está em quem executa. Então, como é que vocês estão fazendo para estar dando essa priorização e, em segundo passo, medindo esse impacto, aumento de estoque, melhoria da OTIF, eficiência de fábrica? Como é que está sendo esse mapeamento e essa comunicação para a ponta? Tá. Eu acho que é muito difícil você conseguir medir diariamente, assim, quais estão sendo os impactos, e a diretoria normalmente vê reportes mensais, assim, então não está tão relacionado com isso. Mas o que acontece no dia a dia acaba sendo a sombra que vai ser mostrada depois no final do mês, né? Então, assim, o principal ponto para mim é a comunicação para as pessoas, né? Quem está lá, por exemplo, assim, no dia a dia, os programadores, os coordenadores de fábrica, os inspetores da qualidade. Quais são os objetivos? Um ponto que, voltando ainda no caso do e-commerce, que as pessoas não sabiam, e que aí foi uma conversa que eu tive a oportunidade de falar com o pessoal do nosso time que trabalhava na logística, era que só valia pedido completo. E o pessoal não sabia disso. E eles achavam assim, o nosso item aqui que está saindo é pouco, vai sair 2 estojos, não é importante. Quando a pessoa entendeu isso, mudou completamente o comportamento. Ela começou a ligar, por exemplo, na transportadora, começou a achar outras alternativas de mandar mais rápido, por exemplo, assim, um frete aéreo, com o mesmo custo, por exemplo, colocando às vezes até no avião de passageiro, porque era uma quantidade muito pequena. E isso era um ponto que não estava no radar. Então, assim, para mim, o primeiro ponto de tudo, assim, é as pessoas realmente entenderem o que é importante.
E eu acho que muitas vezes, isso é claro, foi discutido numa reunião da diretoria, nos gerentes, mas as pessoas que realmente fazem acontecer no dia a dia, sabem o que é importante? Por experiência própria, eu acho que na maioria das empresas, não. As pessoas estão tomando outras decisões. Então, se elas já sabem o que é importante, elas vão tomar decisão voltada para isso. Depois disso, aí sim, eu acho que pode entrar com ferramentas para ajudar a pessoa a conseguir tomar essas decisões mais rápido e talvez aí, algum indicador que seja pertinente que desdobre aquele que vai ser mostrado lá no final do mês, se no dia está acontecendo, né? Com certeza, com certeza. O primeiro passo é exatamente essa comunicação de alinhamento. Se as pessoas elas não tiverem devidamente comunicadas o que é importante, a chance delas priorizarem pontos que para ela é importante, não necessariamente para a organização, é alto, visto a complexidade de decisões que a gente tem que tomar diariamente, como o caso que você colocou. Mas é um produto que só tem 1 ou 2 posições de estoque e roda uma vez por semana. Nossa, não afeta nada o faturamento da empresa, mas ela pode impedir um pedido de 100 linhas por causa daquele único pedido. Se as pessoas começarem a entender o quanto é importante, né, esse impacto, não só do ponto de vista financeiro, mas é o que você trouxe também, a reputação da marca. Porque quanto melhor a reputação, principalmente no e-commerce, que é um dos meios mais cruelmente transparentes, se você não tem uma boa taxa de atendimento ao cliente, sua nota cai, sua relevância cai, os comentários não são positivos e tudo isso é retentivo. Ele fica lá, aí para mudar isso é um tempo de recomposição da marca, tem que ter muitas notas adicionais para recompor aquelas iniciais. E aí você trazer toda essa informação, toda essa priorização para as pessoas que estão ali operando o dia a dia é importantíssimo e com certeza é o primeiro passo. E depois vem essa sequência de como é que demonstra, né, numa frequência maior, porque a pessoa ela não consegue trabalhar numa atualização do impacto dela mensal. Então como é que a gente traz isso para cada vez mais frequente, para que essas pessoas tenham mais contato com ação e reação, o que elas estão contribuindo para o negócio. Gustavo, super obrigado pelo nosso tempo. Temos aqui um respeito, né, pelo tempo dos nossos convidados, então a gente está aqui já chegando no momento de encerramento. Agradeço você também que acompanhou com a gente. E Gustavo, se você puder dar um conselho, compartilhar ali um pouco de foco, o que fez a diferença, principalmente na hora que você deu esse passo para o gerente, como gerente geral de planejamento, né? O que uma pessoa que vai ter esse aumento de escopo deveria estar olhando para ser uma pessoa bem-sucedida como você? Tá, eu acho que assim, primeiro de tudo, sempre tenha vontade de aprender. E aí, assim, o aprendizado são em 2 vertentes para mim. Você tem que aprender tanto o que acontece na empresa, processo, dia a dia, capacidade de equipamento, roteiro, como funcionam os clientes, como funcionam os canais, visitar os fornecedores, como conhecimentos técnicos de PCP. Também não dá para deixar de lado isso. Então, assim, juntando as 2 coisas, e esse é um aprendizado para mim constante, não tem fim, tá? Você sempre vai ter mais informação, você coloca mais variáveis no seu modelo de decisão, e na hora que você vai apresentar isso, por exemplo, assim, para o seu gestor, para um diretor, para uma outra área, você vai ter muito mais influência. Esse é um ponto. E um segundo ponto que também eu recomendo, pelas minhas experiências de iniciativas que eu tentei implementar, é sempre começar pequeno. A gente tem aquele sonho muito grande, a gente quer mudar tudo de uma vez. Então a gente estava falando aqui da política de estoque, né? Talvez você não precise mudar todos os itens. Pega uma categoria, muda já. Mas antes de você pegar e de você pensar em toda a estratégia para todos, já muda daquela categoria. Algum ganho você já está coletando. E você já vai ter um aprendizado para isso. Você já vai começar a ver que talvez alguma coisa que você pensou, uma variável, não faz sentido. Então você já altera essa variável e no próximo que você vai fazer, no próximo grupo, você já está aí considerando isso. Então, para mim, são 2 pontos bem importantes. O próprio case que você trouxe fala mais, né? Porque hoje você tem um nível de atendimento de quase 100%. Você comentou que beira 100%, mas lá no começo você rompia 4 a cada 5 ordens. Isso. E tinha um nível de serviço de 19%. Então, primeiro foi colocar estoque para tudo. Depois, refinar o nível de estoque que tinha.
Depois, eu acabei não comentando aqui, a gente começou a perceber que de sourcing a gente tinha um outro problema que não era só o nível de estoque. A gente tinha que saber se tinha embarcado o produto lá no fornecedor, e se não embarcasse, a gente poderia trazer aéreo uma pequena quantidade para suprir aquele período do atraso, ou 1 ou 2 semanas. Mas isso tudo foi refinamento, porque depois que rompeu, a gente ficou com poucos itens. Falou assim, que item rompeu? Foi um de sourcing e aconteceu isso. Deu tempo de entrar no detalhe porque era uma linha de pedido. Quando a gente estava com várias linhas de pedido sendo rompidas, não tinha como. A gente precisava de uma solução mais genérica, né? E assim, Gustavo, acho que do ponto de vista pessoal foi uma das conversas mais práticas. Acho que os cases que você trouxe foram muito legais para quem está ouvindo. Quem quer se especializar mais nessa área, quem está com ambições de crescimento. E para quem quer conhecer um pouco mais, explorar com você mais desses cases, conhecer mais essa trajetória, a gente falou sobre conceitos de finanças corporativas aí no meio de PCP, SNOP. Onde é que cada pessoa dessa pode te encontrar? Pode me procurar no LinkedIn que eu vou ter o maior prazer em responder, trocar conhecimento e também querer saber um pouco como acontece em outras empresas. Muito bom. Excelente. Agradeço muito, Gustavo, por você compartilhar sua experiência, os cases. Foi um episódio muito prático mesmo. E para você também que acompanhou conosco, convido a você se inscrever no canal da Indústria do Futuro e acompanhe os nossos próximos podcasts também. Temos muito que aprender e, como o Gustavo trouxe, temos que estar sempre aprendendo. Muito obrigado, pessoal. Se vocês puderem também agradecer aí a pessoa que está acompanhando conosco. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal. Obrigado e até o próximo.